Boa noite, caros jovens crismandos do Santuário Mãe de Deus. Quanta saudade! Espero que todos vocês tenham participado dessa Santa Missa, que iniciou-se hoje o Tríduo Pascal. Mas nesse vídeo eu quero aqui colocar para vocês um pouco da Semana Santa, explicando desde o início do Domingo de Ramos, pois a Semana Santa ela começa exatamente com o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, o símbolo da humildade, né? O povo acolheu Jesus saudando com ramos de oliveira e palmeiras. Os ramos significam a vitória, né? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana o filho de Davi. E a palmeira, né? Que significa também a divindade, né? O rei Davi que se chega, né? Então tem esse significado, essa simbologia dos ramos. E aí então com o Domingo de Ramos a gente inicia a Semana Santa, passando pela quarta-feira. Ontem nós tínhamos aí a bênção dos óleos, ou a missa do crisma, né? Podemos dizer assim, porque nela são abençoados pelos bispos os óleos que serão utilizados nas cerimônias que ocorrerão nas igrejas ao longo do ano: batismos, crisma, unção dos enfermos. Cada vigário de paróquia leva uma quantidade desses óleos para a sua paróquia. E hoje, chegando hoje quinta-feira, nós temos, portanto, aí o início do Tríduo Pascal, né? O Tríduo Pascal, o que significa o tríduo, a palavra, né? Tríduo são 3 dias, né? 3 dias, ou seja, tríduo 3, né? No caso aí, tríduo, parte do duo, dias, né? 3 dias, ou seja, 3 dias dedicados a celebrações e orações especiais, formado pela quinta-feira, sexta-feira e sábado de Aleluia, que antecedem a celebração da Páscoa, da ressurreição do Senhor. O Tríduo Pascal começa com a missa de agora há pouco, né? Nós tivemos a missa com o Padre Marcelo no Santuário Mãe de Deus, que nós chamamos da Santa Ceia, e nesse dia é celebrada a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio, né? E comemora-se o gesto da humildade de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Se vocês prestaram bem atenção, não teve a bênção final, né? Vocês perceberam que ele falou sobre o programa de amanhã, ele vai dar uma explicação sobre o jejum, já iniciar, né, a questão de como deve ser o preceito da sexta-feira da paixão, e aí falou alguma coisa a mais, mas ele não deu a bênção final. O que isso significa? Então, acabei de dizer, Tríduo Pascal, são 3 dias, então começou a celebração do Tríduo hoje, só vai terminar no sábado, então não tem a bênção. Então, nós continuamos em silêncio nesse momento. Em muitos lugares, né, Jesus é colocado, se não estivéssemos numa situação de pandemia, se não estivéssemos numa situação de afastamento, né, social, evitando aí aglomerações, muitas das igrejas estariam nesse momento colocando Jesus eucarístico, né, para ser adorado. Jesus é colocado no ostensório, né, e aí ele é adorado por toda a madrugada e é recolhido para começar a vigília eucarística, né? É recolhido. Então, o que acontece? Nós temos aí a apresentação de Jesus no ostensório, ficamos aí a madrugada inteira, né, adorando Jesus, e depois ele é recolhido, né? Ele é recolhido, e aí então, às 3 horas da tarde de amanhã, se celebra, portanto, a Sexta-feira Santa, né? A Sexta-feira da Paixão. Mas o meu objetivo aqui, portanto, não é muito falar da sexta-feira. Isso aí, né, nós teremos provavelmente o Daniel falando sobre a Sexta-feira da Paixão. Então, eu quero falar um pouco mais sobre a quinta-feira, né? Jesus desejou ardentemente celebrar esta hora, esta que acabou de passar na Santa Missa. Se a gente abrir na palavra, em Lucas 22, versículo 15, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus diz essas palavras, né? Desejo ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Lucas 22, versículo 15.
né? Então, nesse momento, após essas palavras, ele começa então a celebração da Santa Ceia em si. E quando ele diz as palavras, fazei isto em memória de mim, com essas palavras ele institui o sacerdócio cristão. Exatamente essas palavras que nos dá a grande graça da instituição da ordem, do sacramento da ordem, que depois nós vamos falar com mais precisão sobre esse assunto, né? E depois, ele pegando o cálice, deu graças, né, e tomai este cálice, distribuiu entre vós, tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 17 e 19. Eu tenho aqui 3 Bíblias, né? No Evangelho de São Mateus, né, a instituição da Eucaristia, vocês vão encontrar, né, a ceia, Mateus 26, versículo 17, vai do 17 até o 29, e especificamente o versículo 26, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, em remissão dos pecados. Digo-vos hoje, doravante não bebereis mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui se institui a Eucaristia, né? Com essas palavras, o próprio Senhor Jesus faz a instituição da Eucaristia. Eu trouxe aqui 3 Bíblias para ficar mais fácil, para não ficar procurando para o vídeo ser mais rápido. Então, aqui é o Evangelho de Mateus. No Evangelho de São Marcos, você vai encontrar no capítulo 14, do versículo 22, né? Principalmente o versículo 22. A ceia em si começa no versículo 12, mas o versículo 22 são as palavras que é exatamente a instituição da Eucaristia. E também eu tenho aqui no Evangelho de São Lucas, né? No Evangelho de São Lucas, a instituição da Eucaristia fica no Evangelho de São Lucas, né? 22, versículo 14 até o versículo 23, tá? Então, do capítulo 22 de São Lucas, versículo 14 até o versículo 23, vocês terão aí a questão da instituição da Eucaristia nos 3 evangelhos. Eu falo dos 3 evangelhos porque hoje, na Santa Missa, é o Evangelho de São João. E se vocês prestaram bem atenção na liturgia hoje, o Evangelho de São João, ele vai focar mais na questão do lava-pés, e não nessa passagem dos 3 anteriores evangelhos, né, que é exatamente as palavras de Jesus instituindo a Eucaristia. Mas é o mesmo instante, é o mesmo momento. Tanto é que na primeira leitura em Êxodo, capítulo 12, a gente vê a instituição da Páscoa, né? Por isso, a gente começa a Páscoa hoje. Então, a gente tem na primeira leitura, já falando da Páscoa, todo o significado judeu, né, da Páscoa, né, desde Moisés, como foi instituído, a primeira vez que foi instituído, como que foi organizado isso, né, como foi orientado a Moisés para que se fizesse a primeira Páscoa, que foi ainda celebrada quando os hebreus estavam sendo escravos no Egito. E ali então institui-se a Páscoa, que é vamos dizer assim, a instituição perpétua, né, que é o holocausto perpétuo, o sacrifício perpétuo, começa exatamente naquelas orientações de Deus Pai a Moisés. E aí a gente vê na segunda leitura, o padre Marcelo até falou bastante sobre essa leitura, dizendo que foi a primeira leitura, a leitura mais antiga, fora as palavras de Jesus, né, tanto no Evangelho de São João, no capítulo 6, como no que vimos nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que é a parte que, vamos dizer, que é a primeira vez que se fala da Eucaristia. É Paulo, né? E ele até fala sobre a celebração, como deve ser feita, e o perigo de se comungar sem o discernimento do corpo, sangue, alma e divindade. E aí então a primeira leitura, a segunda leitura, acaba por definir a liturgia de hoje da instituição da Eucaristia e da instituição do sacerdócio. Tá bom? Então é o que eu queria dizer sobre isso.
e que vocês jovens possam, a partir de agora, né, creio que 10, 10 e meia, não sei que hora que vamos conseguir passar esse vídeo que agora vocês estão assistindo, mas vão assistir, né? Eu estou gravando, vocês vão assistir, mas enfim, espero que vocês possam assistir o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que vocês possam estar em oração, que possam ao menos fazer 1 hora de vigília, porque o Senhor também, nesse momento de quinta para sexta, Ele entra agora no Horto das Oliveiras, né, e começa a suar o sangue. E ali ele é até mesmo tentado pelo inimigo, inclusive o filme começa dessa forma. Ele é tentado pelo inimigo e ele diz até, né, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ó Pai. E aí então inicia-se a paixão de Cristo propriamente dita, quando chegam os soldados com Judas, né, Judas e os soldados para prender Jesus. Uma boa noite, um bom tríduo pascal, e que logo possamos nos rever, né, que estarmos juntos no santuário, né, na crisma, no nosso encontro da manhã. Muita saudade de vocês. Então nesse momento fica esse abraço, né, um abraço à distância, mas segue esse abraço para cada um de vocês jovens. Um forte abraço a vocês, Deus os abençoe, fiquem com Deus.